o espírito e o corpo. Mas o corpo da religião espírita é tão diferente do corpo das demais religiões como o de um atleta se diferencia do corpo de um nababa oriental. A religião espírita, voltada muito mais para o interior do que para o exterior, reduziu ao mínimo a sua forma de manifestação externa. Seu corpo é simples, natural e puro, não se escondendo jamais sob roupagens pesadas e adornos em profusão. O culto espírita se reduz à prece e à concentração mental, e o sacerdócio espírita não se apresenta como um sistema complicado de hierarquia eclesiástica, mas como um voluntariado espiritual, a serviço apenas da realização doutrinária. A religião espírita consiste na crença em Deus e na sua veneração natural, íntima e profunda, na aceitação do Cristo como o Redentor do mundo e seu diretor espiritual, na aceitação da existência dos espíritos superiores, que velam pelo nosso destino na Terra, na crença na sobrevivência e imortalidade do ser humano como espírito e na possibilidade de intercomunicação de vivos e mortos, na aceitação do princípio de pluralidade dos mundos habitados e do princípio da reencarnação, bem como da lei de causa e efeito, assim definida por Jesus, aquele que com ferro fere, como ferro será ferido. No Espiritismo não há sacramentos, porque os sacramentos são considerados como fórmulas convencionais. Não se pode, portanto, falar em casamentos e batizados espíritas. Mas os espíritas respeitam os sacramentos de todas as religiões, embora não possam submeter-se à prática dos mesmos, por uma questão de consciência, pois os sacramentos só têm eficiência para o que nele crê. O casamento, para o espírita, na vida social, é um ato civil, que deve reger-se pelas leis vigentes em cada país. No sentido espiritual, é um compromisso de natureza profunda, que não pode ser afetado por nenhum ato convencional. O batismo é aquele batismo do fogo e do Espírito, que encontramos nos evangelhos, ou seja, a iniciação nos conhecimentos espirituais, que atira o homem contra as exigências do mundo e põe à prova a sua natureza espiritual. Por tudo isso, como vemos, a religião espírita se diferencia das demais, mas nem por isso deixa de ser religião. Negar ao espiritismo o seu caráter religioso é não compreendê-lo ou simplesmente combatê-lo. Como pode deixar de ser religiosa uma doutrina que se assenta na existência, transcendência e onipotência de Deus, e trata do destino da alma após a morte? Como negar-se o sentido religioso a uma doutrina que procura a salvação dos homens, não por meio de profissões de fé ou através de formas sacramentais, mas da sua espiritualização constante, da sua libertação das exigências materiais, da sua emancipação espiritual? 34. O Espiritismo está promovendo uma nova revolução copérnica. Natureza sintética da doutrina. A afirmação de Leon Denis e Sir Oliver Lodge a respeito superando o geocentrismo e o organocentrismo. Certas pessoas encontram dificuldades em conceber o Espiritismo como uma doutrina de tríplice aspecto, que abrange ao mesmo tempo a ciência, a filosofia e a religião. Alguns leitores nos têm consultado a respeito, em geral perguntando se não é absurda essa pretensão doutrinária, e se não são apenas os espíritas brasileiros que pensam dessa maneira. Podemos responder que nada há de absurdo nessa concepção do Espiritismo como doutrina tríplice e que ela não se originou no Brasil nem é privilégio dos espíritas brasileiros. Pelo contrário, as primeiras manifestações nesse sentido procedem da Europa e, tanto quanto pudemos saber até agora, de dois ilustres representantes do movimento espírita na França e na Inglaterra, que são ao mesmo tempo dois legítimos expoentes da cultura francesa e da ciência inglesa, respectivamente, Leon Denis e Sir Oliver Lodge. Muito antes de Emmanuel haver formulado, no Brasil, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a sua famosa teoria do triângulo, já Leon Denis havia proclamado, no Congresso Internacional de Espiritismo, em 1925, em Paris, a natureza sintética da doutrina, e Sir Oliver Lodge fazia o mesmo, em Londres, com a publicação do seu livro sobre a imortalidade pessoal. Mas, para irmos um pouco mais longe, encontraremos a mesma afirmação pelo próprio Kardec, o codificador da doutrina,
Como podemos ver em O que é o Espiritismo? Denise e Lodge apenas tornaram mais explícita a formulação inicial do codificador. Em seu livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Leon Denis apresenta uma ampla concepção do Espiritismo, única que, ao nosso ver, realmente corresponde à natureza da doutrina. Colhemos este trecho, na página 188 da edição francesa, de Jean Mayer, Paris, 1927, pode-se dizer, portanto, que a obra do Espiritismo é dupla. No plano terreno, ele tende a reunir e a fundir, numa síntese grandiosa, todas as formas, até aqui separadas e frequentemente contraditórias, do pensamento e da ciência. Num plano mais amplo, ele une o visível e o invisível, essas duas formas de vida que, na realidade, se penetram e se completam, desde o princípio das coisas. Nesse propósito, demonstra que o nosso mundo e o lado de lá não estão separados, mas interpenetrados, constituindo assim um todo harmônico. Como se vê, a ideia da síntese está bem definida no início desse trecho, melhor mesmo do que na definição do Congresso de Paris. Na estrutura doutrinária do Espiritismo, a ciência, a filosofia e a religião, até então divididas e até mesmo antagônicas, aparecem fundidas num todo, como partes diferenciadas mais harmônicas, entrosadas, em perfeito equilíbrio, na forma geral do conhecimento humano. O Espiritismo realiza, assim, aquela síntese que teria de ocorrer, após o período de análise que caracterizou a fragmentada e desesperada época do desenvolvimento científico. Sir Oliver Lodge chega mesmo a comparar o Espiritismo à Revolução Copérnica. E demonstra, no seu livro A Imortalidade Pessoal, que o Espiritismo alarga a visão humana do universo de maneira semelhante ao que fez a concepção copérnica em relação ao geocentrismo ptolomaico. Se Copérnico rompeu com os limites estreitos da concepção geocêntrica, mostrando que o universo é infinitamente mais vasto do que se pensava até então, o Espiritismo, por sua vez, rompe com os remanescentes atuais daquele mesmo geocentrismo, mostrando que a humanidade não se restringe à Terra. Por outro lado, o Espiritismo rompe com o organocentrismo, segundo o qual a vida só é possível nos organismos físicos, revelando a sua continuidade fora desses organismos. Veem, portanto, os leitores, que a concepção do Espiritismo como síntese do conhecimento não é brasileira, mas universal. E que pensadores da estatua de Sir Oliver Lodge, o grande físico inglês, ampliam ainda mais essa concepção da doutrina, interpretando-a como uma nova revolução copérnica, para usarmos as próprias palavras de Lodge. 35 das teorias obscuras da ciência. As fórmulas infantis de Kardec. Quando se compreende que é preciso tornar-se criança para entrar no reino dos céus, o exemplo dos sábios que acabaram aceitando a ingenuidade espírita, uma casa sem portas. A acusação mais comum que se faz ao espiritismo, nos meios cultos, é a da simplicidade e da ingenuidade. Richet reconheceu, no seu tratado de metapsíquica, os méritos de Allan Kardec, mas não deixou de taxar as suas convicções de crença ingênua. Numa carta a Ernesto Bozano, chegou a declarar: "Não creio no espiritismo, segundo as fórmulas infantis de Allan Kardec ou de Conan Doyle." Depois de ter lido, entretanto, as monografias de Bozano sobre casos espíritas, confessou, humilde e confidencialmente, ao grande mestre italiano, elas contrastam, estranhamente, com as teorias obscuras que atravancam a nossa ciência. E logo mais, numa carta a Cairbar Chutel, abriu-se definitivamente, a morte é a porta da vida. É célebre, também, a oposição de Lombroso à doutrina, apesar de ter sido forçado a aceitar a realidade dos fatos espíritas, declarando-se envergonhado e aflito por haver combatido a possibilidade dos mesmos. Com William Crookes não se deu quase o mesmo. E deixando de lado os casos clássicos, estão aí, nos nossos dias, os antigos ridicularizadores do espiritismo, hoje convertidos em seus defensores. Não precisamos citá-los. São encontrados às centenas, nas camadas incultas e nos meios mais cultos.
Aqui mesmo já tivemos ocasião de citar dois casos bastante conhecidos em São Paulo, casos de homens de elevada cultura intelectual, com renome em nossos meios culturais, que riram como Lombroso e como eles se envergonharam mais tarde. Estranha, pois, essa ingenuidade infantil de Kardec e de Conan Doyle, que acaba dobrando as inteligências mais arrogantes e viris. Estranha essa simplicidade ou esse simplismo da explicação espírita, que os sábios como Richetti são obrigados a aceitar, cansados das teorias obscuras que atravancam a ciência, segundo a expressão dele mesmo. A explicação desse milagre, porém, é o próprio William Crookes quem a dá, afirmando de maneira clara, dentro dos mais sólidos princípios da ciência experimental, o valor teórico de 100 experiências negativas fica literalmente anulado por uma só experiência positiva, bem observada. As teorias obscuras não podem prevalecer, diante da claridade meridiana de um fato. E por isso Lombroso não teve dúvidas em recuar de suas trincheiras negativas, para humildemente confessar-se escravo dos fatos. Belo exemplo de grandeza moral e de sinceridade, que muitos não conseguem seguir. A simplicidade do Espiritismo, pois, decorre da afirmação positiva, franca, sem rodeios, da realidade dos fatos e da sua interpretação lógica, direta, na base do que eles são, e não do que devem ou podem ser. Também os antigos acusaram o cristianismo de religião simplória e a acusação impressionou tanto os cristãos, que estes resolveram complicá-la. Mas o que modificou o mundo e transformou o homem não foram as complicações humanas da religião, e sim os princípios simples do Evangelho. As fórmulas infantis de Allan Kardec e Conan Doyle são urgentemente reclamadas pela malícia adulta do nosso mundo, que, como ensinou Jesus, deve fazer-se criança para entrar no reino dos céus. A simplicidade da doutrina espírita é um dos seus mais belos apanágios. Longe de se enovelar em complicações teóricas, em raciocínios confusos e suposições atordoantes, o Espiritismo vai direto à realidade, afirmando o que é e como é. As pessoas que gostam do contrário, que se sentem melhor na penumbra das cogitações complicadas, podem acusá-lo à vontade. No dia, porém, em que tiverem necessidade de mais luz, de maior clareza e firmeza, talvez façam como Richetti, Lombroso e Crookes. Porque o Espiritismo é como aquela casa sem portas, que não tem recantos ocultos e que a todos recebe com a mesma hospitalidade. 36 Cuidado dos dirigentes de centros em face às confusões doutrinárias. Duas espécies de confusões, as intencionais e as inocentes confusões de origem mediúnica. O caso de Ramatiz. Face, em geral, muita confusão a propósito de espiritismo. Há confusões intencionais, promovidas por elementos interessados em combater a propagação inevitável da doutrina, e há confusões inocentes, feitas por pessoas de reduzido conhecimento doutrinário. As primeiras, as intencionais, não seriam funestas, porque facilmente identificáveis quanto ao seu objetivo, se não houvessem confusões inocentes, que preparam o terreno para aquelas explorações. Os centros espíritas têm um grande papel a desempenhar na luta pelo esclarecimento do povo, devendo promover constantes programas de combate a todas as formas de confusão doutrinária. Por isso mesmo, devem ser dirigidos por pessoas que conheçam a doutrina, que a estudem incessantemente e que não se deixem levar por sugestões estranhas. Quando os dirigentes de centros não se sentirem bastante informados dos princípios doutrinários, devem revestir-se, pelo menos, da humildade suficiente para recorrerem aos conselhos de pessoas mais esclarecidas e à leitura de textos orientadores. Há um pequeno livro de Kardec que muitos dirigentes desprezam, limitando-se a aconselhar sua leitura aos leigos e principiantes. É exatamente o Principiante Espírita. Esse livrinho é precioso orientador doutrinário, que os dirigentes devem ler sempre. Outro pequeno volume aconselhável é o que é o Espiritismo, também de Kardec. E como leitura auxiliar, de grande poder esclarecedor, aconselhamos ainda o Consolador, de Emmanuel. Principalmente agora, nesta época de confusões que estamos atravessando,
os dirigentes de centros, grupos familiares e demais organizações doutrinárias deviam ter esses livros como leitura diária, obrigatória. Além das confusões habituais entre Umbanda e Espiritismo, esoterismo, teosofia, ocultismo e espiritismo, há outras formas de confusão que vêm sendo amplamente espalhadas no meio espírita. São as confusões de origem mediúnica, oriundas de comunicações de espíritos que se apresentam como grandes instrutores, dando sempre respostas e informações sobre todas as questões que lhes forem propostas. Um exemplo marcante é o de Ramatiz, cujas mensagens vêm sendo fartamente distribuídas. Qualquer estudioso da doutrina percebe logo que se trata de um espírito pseudo-sábio, segundo a escala espírita de Kardec. Não obstante, suas mensagens estão assumindo o papel de sucedâneos das obras doutrinárias, levando até mesmo oradores espíritas a fazerem afirmações ridículas em suas palestras, com evidente prejuízo para o bom conceito do movimento espírita. Não é de hoje que existem mensagens dessa espécie. Desde todos os tempos, espíritos mistificadores, os falsos profetas da erraticidade, como dizia Kardec, e espíritos pseudo-sábios, que se julgam grandes missionários, trabalham, consciente ou inconscientemente, na ingrata tarefa de ridicularizar o espiritismo. Mas a responsabilidade dos que aceitam e divulgam essas mensagens não é menor do que a dos espíritos que as transmitem. Por isso mesmo, é necessário que os confrades esclarecidos não cruzem os braços diante dessas ondas de perturbação, procurando abrir os olhos dos que facilmente se deixam levar por elas. O Espiritismo é uma doutrina de bom senso, de equilíbrio, de esclarecimento positivo dos problemas espirituais, e não de hipóteses sem base ou de suposições imaginosas. As linhas seguras da doutrina estão na codificação kardeciana. Não devemos nos esquecer de que a codificação representa o cumprimento da promessa evangélica do Consolador, que veio na hora precisa. Deixar de lado a codificação para aceitar novidades confusas é simples temeridade. Tanto mais quando essas novidades, como no caso de Ramatiz, são mais velhas do que a própria codificação. 37 Melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Estamos numa fase em que necessitamos da maior vigilância no campo doutrinário. Os espíritas, hoje mais do que nunca, precisam vigiar e orar, segundo ensinou Jesus. Porque o movimento doutrinário se expande cada vez mais e a doutrina espírita, sancionada pela evolução científica, desperta maior número de consciências. Por isso mesmo, a luta contra o espiritismo é cada vez mais intensa. Essa luta não se processa apenas no campo adversário, mas também em nosso meio, através de mistificações e deturpações, contra as quais precisamos estar alertas, conscientemente prevenidos. Poucos espíritas, lembrando a advertência de Kardec quanto à necessidade de repelir os erros para defender a verdade, vêm sendo capazes de distinguir o falso do verdadeiro, em matéria de comunicações mediúnicas. Obras de mistificação evidente, como as de Ramatiz, são aceitas e defendidas com entusiasmo em nosso meio. De uma vez por todas, é preciso que usemos a cabeça, comparando as tolices ramatizianas, feitas para ridicularizar a doutrina, com as páginas equilibradas e os ensinamentos sensatos da codificação, bem como de Emmanuel, de André Luiz, de Hilário Silva e outros mensageiros do alto. Há também mistificações de encarnados, livros destinados a confundir o meio espírita, que circulam e são citados em artigos e livros. Devemos ter o maior cuidado nessas citações, pois elas concorrem para a difusão do erro, a semeadura do joio na seara, e somos sempre responsáveis pelo que fazemos de certo ou de errado. Precisamos intensificar a leitura e o estudo das obras de Kardec, de Leon Denis, de Emmanuel, nos centros e grupos espíritas, rejeitando os livros imaginosos e falsos, entre os quais os de Rostaing e o famoso A Vida de Jesus ditada por ele mesmo, que nada nos oferecem de novo e de bom, pois destinam-se apenas a ridicularizar o espiritismo. Esses não são livros espíritas. São o joio semeado na seara de Jesus.
38 maneiras particulares de ver criam confusões doutrinárias. Discussões sobre a natureza tríplice do Espiritismo. Posição clara de Kardec com pouco de Pestalozzi e de Bergson. A natureza do Espiritismo, apesar de toda a clareza dos princípios doutrinários, é ainda problemática para muita gente. Não raro encontramos discussões a respeito, nos próprios meios doutrinários. Há quem sustente, enfaticamente, que o Espiritismo é apenas religião, e há quem afirme o contrário, com a mesma ênfase. Já tivemos ocasião de ouvir as duas afirmações em palestras sobre a doutrina. Mas tudo isso decorre tão somente da falta de compreensão global do problema, de melhor e mais acurado aprofundamento nos estudos doutrinários. Por mais ilustres que sejam os opositores, nesse caso, ambos se encontram irremediavelmente errados. Não há dúvida que a nossa afirmação é também enfática. Mas a ênfase é necessária, quando se trata de enfrentar opiniões solenes, que contrariam a realidade dos fatos. Sim, dos fatos, porque princípios de doutrina, claramente fixados, também são fatos. E quando o próprio Kardec estabeleceu e seus seguidores aceitaram, procurando explicá-lo em obras posteriores o princípio da natureza tríplice da doutrina, não é possível que continuemos a provocar celeumas em torno do assunto. Se não bastam as afirmações de Kardec em O que é o Espiritismo, nem as explicações de O Livro dos Espíritos, que se consulte a Gênese, onde o mestre, por assim dizer, esmiuça o problema. O Espiritismo é ciência, quando se ocupa das relações entre o visível e o invisível, no campo dos fenômenos mediúnicos, é filosofia, quando nos oferece uma concepção própria da vida e do mundo, e é religião, quando traça normas de conduta moral e espiritual, objetivando a aproximação da criatura ao Criador. Kardec explicou isto com meridiana clareza e Leon Denis o confirmou. O Espiritismo reúne em seu corpo doutrinário esses três aspectos em virtude de sua natureza de síntese conceptual. Em A Gênese, Kardec demonstra, de maneira matemática, num raciocínio que tem o rigor spinoziano das equações algébricas, que o Espiritismo é uma dupla revelação, ao mesmo tempo divina e humana. Revelação divina, porque procedente dos planos espirituais superiores, e humana, porque corroborada pela pesquisa e a observação científicas. Em seu discurso no Congresso Espírita Internacional de Paris, em 1925, e em seu livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Leon Denis afirma e esclarece, com a mesma precisão, a posição de síntese do conhecimento, que o Espiritismo assume em nosso tempo. As confusões que ainda hoje se fazem a respeito nos lembram a parábola do elefante e dos cegos, no Evangelho hindu de Ramakrishna. Um cego afirma que o elefante é uma coluna, porque só lhe apalpa uma das pernas, outro, que é um tonel, porque ele toca o ventre, outro, que é uma bengala, pois lhe tateia a tromba, outro, um chicote, pois lhe examina a cauda. Mas quem tem olhos de ver sabe que o elefante é muito mais do que os aspectos parciais que seus membros podem apresentar ao tato. Assim também, se nos ativermos apenas a um dos aspectos do Espiritismo e não voltarmos os olhos para os demais, negaremos fatalmente a sua natureza tríplice. No tocante à religião, os opositores apegam-se muito ao fato de Kardec não mencionar essa palavra na definição da doutrina que apresenta em O que é o Espiritismo. Realmente, em lugar de religião, o mestre fala em moral. Mas todos os que citam esse fato não se esquecem de citar, também, que Kardec era discípulo de Pestalozzi. Ora, a substituição de religião por moral era um dos princípios da filosofia pedagógica de Pestalozzi, para quem o ser humano era tríplice, o ser animal, o ser social e o ser moral, decorrendo desse fato uma concepção tríplice de religião, com a religião animal, a social e a moral. A religião moral era a mais elevada, a mais pura, destituída de formalismos, o que levava Pestalozzi a afirmar que a verdadeira religião é a moralidade. O próprio Kardec deixa isso bem claro, em toda a sua obra, lutando contra o formalismo religioso e pregando uma religião puramente espiritual. Como falar em religião, no seu tempo, e ainda hoje,
era falar em culto, em liturgia, em sacramentos, em sacerdócio, ou seja, em formalismo místico. O mestre preferia falar em moral. Mesmo porque o objetivo da religião, na espiritualização do homem, não é outro senão moralizá-lo, fazer dele um ser moral, que possa aproximar-se de Deus. O próprio Kardec explicou essa posição especial que havia assumido, na divulgação da doutrina, ao pronunciar o seu derradeiro discurso. E o magnífico texto de O Evangelho segundo o Espiritismo não deixa dúvidas a respeito. Resta ainda uma objeção, a de que religião sem forma, sem corpo ou sistema de rituais e organização sacerdotal não é religião. Mas essa objeção já foi amplamente refutada no campo filosófico e até mesmo no teológico, onde encontramos a posição curiosa de Schleiermacher, com o seu misticismo individual e livre. Filosoficamente, a mais lúcida solução do problema nos parece ser a de Bergson, com a sua teoria da religião estática ou social, presa a rígidas estruturas formais, e da religião dinâmica, que é o livre impulso do homem para Deus, correspondendo à religião moral de Pestalozzi e ao misticismo livre de Schleiermacher. O Espiritismo começa com a definição de Deus, no primeiro capítulo da obra básica da doutrina, e se define poderosamente, na plenitude de sua natureza religiosa, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Negar, pois, que o Espiritismo é religião, não é mais do que contrariar a evidência. 39 Não basta compreender a doutrina, é preciso sobretudo assimilá-la. Da compreensão intelectual à vivência dos princípios doutrinários, o perigo do artificialismo convencional, problema de fundo e não de forma. Não basta aceitar os princípios renovadores da doutrina dos espíritos. É preciso vivê-los. Todas as doutrinas são sistemas lógicos, acessíveis à compreensão intelectual. Desse ponto de vista, o Espiritismo pode ser compreendido por qualquer pessoa curiosa e de capacidade mental comum. Trata-se de uma doutrina clara, baseada em princípios de fácil assimilação, embora por baixo dessa simplicidade existam problemas complexos, de ordem científica e filosófica. É fácil compreendê-lo, desde que se estude criteriosamente as suas obras básicas. A simples compreensão de uma doutrina, porém, não implica sua vivência. Além de compreendê-la, temos de senti-la. Somente quando compreendemos e sentimos o Espiritismo, quando o incorporamos à nossa personalidade, quando o assimilamos profundamente em nosso ser, é que podemos vivê-lo. Daí a razão de Allan Kardec ter afirmado a existência de vários tipos de espíritas, concluindo que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. Espiritismo compreendido e vivido transforma moralmente o homem. Viver o Espiritismo, entretanto, não é viver no meio espírita, fazendo ou frequentando sessões, lendo obras doutrinárias ou ouvindo conferências. Pode fazer-se tudo isso, e ainda mais pode-se até mesmo gastar muito dinheiro e tempo em obras de assistência social, atendendo apenas à compreensão intelectual da doutrina, sem vivê-la. Porque viver o Espiritismo é pautar todas as ações pelos princípios doutrinários. É moldar a conduta pela doutrina. É agir, em todas as ocasiões, como o verdadeiro espírita de que falava Kardec. Ainda neste ponto, porém, é necessário lembrar que não basta a conduta externa. Não basta a aparência. Nada mais avesso, aliás, às aparências, do que o Espiritismo. Antiformal por excelência, contrário aos convencionalismos sociais e religiosos, o Espiritismo, como dizia Kardec, é uma questão de fundo e não de forma. Por isso mesmo, não podemos vivê-lo de maneira externa. Antes da conduta exterior, temos de reformar a nossa conduta interna, modificar nossos hábitos mentais e verbais. Pensar, falar e agir de acordo com os princípios renovadores da moral espírita, que é a própria moral evangélica, racionalmente esclarecida pela doutrina do Consolador. Surge ainda uma dificuldade, que devemos tentar esclarecer. Chegados a este ponto, muita gente nos perguntará, como sempre acontece, quando falamos a respeito, o espírita deve então sujeitar-se rigidamente a um molde doutrinário. Não,
pois se assim fizesse estaria impedindo o seu livre desenvolvimento moral. Quando falamos em moldar a conduta, fazemo-lo num sentido de orientação, nunca de esquematização. O espírita deve ser livre, pois, como acentuava o apóstolo Paulo, onde não há liberdade não está o Espírito do Senhor. Só a liberdade dá responsabilidade e só a responsabilidade produz a verdadeira moral. Ao procurar viver o espiritismo devemos, portanto, evitar as atitudes formais que conduzem ao artificialismo, e consequentemente à mentira e à hipocrisia. Como se vê, esse é o caminho contrário ao da doutrina dos espíritos, é o caminho tortuoso da doutrina dos homens, no plano mundano. Devemos ser naturais. E como modificar a nossa natureza inferior, sendo naturais? Primeiro, compreendendo que temos essa natureza inferior e precisamos modificá-la, o que fazemos pela compreensão da doutrina, depois, sentindo a necessidade de modificá-la, o que fazemos pela assimilação emocional da doutrina. Nossa transformação moral deve começar de dentro, e não de fora. Dos pensamentos e sentimentos, e não das atitudes exteriores. Deve ser uma transformação para Deus ver, não para os homens verem. A falta de compreensão desse problema leva muitos espíritas a posições incômodas dentro da doutrina, e o que é pior, a posições comprometedoras para o movimento doutrinário. E leva também a lamentáveis confusões, principalmente no tocante ao problema religioso. Quando compreendemos, porém, que o espiritismo não é somente um sistema doutrinário para assimilação intelectual, mas que é, sobretudo, vida, norma de vida, e principalmente, seiva renovadora da vida humana na Terra, então compreendemos que não é possível separar-se, dos seus aspectos científicos e filosóficos, o seu poderoso aspecto religioso. Lembraremos ainda o que dizia Kardec, ou seja, que o espiritismo é forte justamente por afirmar e esclarecer as mesmas verdades fundamentais da religião. 40 quadros nos centros. A palavra idolatria quer dizer adoração de imagens. A Bíblia proibiu aos judeus fazerem imagens, porque eles viviam numa época de idolatria e deviam evoluir para a adoração de Deus em espírito e verdade. O catolicismo romano serviu-se da idolatria para poder atrair o povo idólatra. O protestantismo, com a reforma da Igreja, aboliu a idolatria, apoiando-se na proibição bíblica. O Espiritismo explicou a lei de adoração e mostrou que estamos numa época diferente, em que só podemos adorar a Deus praticando as suas leis. Num centro espírita não devemos usar imagens para adoração. Mas isso não quer dizer que não possamos ter nos centros espíritas fotografias ou quadros artísticos, desenhos ou pinturas de Jesus, de Kardec, de Leon Denis ou de outras personalidades espirituais. Esses quadros não são objetos de adoração. Constituem simples lembranças, como os quadros de retratos de parentes ou amigos. Todas as sociedades, no mundo inteiro, usam quadros na parede e não praticam idolatria. Alegam alguns confrades que os frequentadores do centro podem entender que os quadros devem ser adorados. Se fosse assim, o centro estaria fracassando na sua função de esclarecer o povo. Os frequentadores do centro precisam aprender que não se adoram quadros nem imagens, e devem saber que os quadros não foram bentos nem entronizados por sacerdotes. Os quadros podem, pois, servir de motivos de esclarecimento para os mais atrasados. Já é tempo de confiarmos no poder esclarecedor do Espiritismo, não tendo medo de quadros, de palavras ou de ignorância de alguns frequentadores. No Espiritismo não deve existir nenhum tabu, nenhuma superstição. Deve haver compreensão, através do esclarecimento doutrinário. É claro que não devemos encher as paredes do centro espírita de quadros e imagens, mas não é justo que deixemos de colocar no centro uma bela figura de Jesus ou uma fotografia de Kardec ou do patrono da instituição, só porque os ignorantes podem querer adorá-los. O Espiritismo nos libertou da idolatria, mas não nos proíbe o bom gosto e o respeito pelos mestres. Fim.